vou fazer alguns agradecimentos e também passar algumas informações. A gente quer agradecer de novo, a gente nunca se cansa de agradecer, né, quem apoia essa causa. Então, obrigada ao Centro Cultural São Paulo por abrigar o nosso festival, obrigada ao nosso patrocinador, o Instituto Cultural Vale, ao apoio das pernambucanas, obrigada a toda a equipe, obrigada a Carol Anashiro pela curadoria desse seminário. E a gente dá início, então, pessoal, a essa mesa que traz o tema O Trabalho em Rede na Produção Artesanal Brasileira. Para mediar essa roda de conversa, eu gostaria de chamar Helena Kucik, por favor. A Helena, ela é mestre em antropologia, atua como designer e pesquisadora. Ela é colaboradora da Artesol desde 2017 e atualmente é a coordenadora do projeto Rede Nacional do Artesanato Cultural Brasileiro, né, da nossa instituição. Ela dedica-se a projetos de mapeamento de comunidades artesãs e articulação entre setores e agentes integrados no ecossistema do artesanato nacional. Atua no fortalecimento e valorização dos saberes e fazeres artesanais. Bom, as nossas queridas convidadas dessa tarde é a Ingrid Goldinho, que é natural de Anã, comunidade de artesãos da reserva extrativista Tapajós Arapiuns, no Pará. E Ingrid sempre esteve envolvida em movimentos sociais. Hoje, ela é presidente da Turiarte, uma cooperativa de moradores e moradoras de comunidades do Rio Arapiuns, Tapajós e Amazonas, que promove o artesanato local, principalmente o tradicional trançado de Tucumã e roteiros de turismo de base comunitária. Dai Molina, por favor, nossa querida convidada, ativista indígena, diretora criativa da Nalimo, que tenta trazer traços indígenas e ancestralidade para a criação de roupas e acessórios, contribuindo para descolonizar o mercado da moda. É uma das fundadoras do coletivo Indígenas Moda BR, que reúne profissionais e criativos de origem indígena e trabalha diretamente com mulheres de 15 comunidades. E Zélia Damasceno, cientista social, artesã e coordenadora pedagógica do artesanato de látex e presidente da Coopereco, Cooperativa dos Seringueiros e das Artesãs. Zélia é paraense, filha de ribeirinhos, mora em Castanhal, no Pará, e desenvolve com o professor Dr. Francisco Samonek o processo de fabricação do artesanato em látex, que é uma tecnologia social dos encauchados de vegetais da Amazônia, Seringô, que hoje é uma rede de produtores de artesanato e biojoias em látex, formada por moradores de várias comunidades do Marajó e da reserva extrativista Tapajós Arapiuns, em Santarém, no Pará. Bom, agora a Helena vai conduzir, né? A gente tem... vamos tentar cumprir um pouco o nosso horário. A gente já está um pouquinho atrasada, porque o festival é enorme, está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas boa conversa, bom diálogos para todos nós. Obrigada, Ju. Boa tarde a todas e todos que estão aqui. Estou muito feliz de estar aqui hoje, muito honrada de fazer esse trabalho ao lado de tanta gente especial. E, bom, o tema de hoje é o trabalho artesanal e a construção de redes. E eu gostaria de começar trazendo 3 imagens de redes para a gente imaginar juntas o que significa a construção de rede no trabalho artesanal. Pensando primeiro
numa imagem... São 3 imagens que são bem acessíveis para todo mundo, assim. Primeiro, começando com a ideia de uma raiz rizomática. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é uma raiz rizomática, mas eu tenho certeza que todo mundo já viu uma planta com raiz rizomática, elas são muito comuns. E como o grande tema é a Amazônia, a gente traz um dos grandes símbolos da floresta amazônica, que é a Vitória régia. A Vitória régia ela tem uma raiz rizomática, que significa um sistema organizado de forma descentralizada. Então, não existe um centro. Ela tem agrupamentos autônomos nessa raiz, e, dessa forma, ela funciona nesse ecossistema, né? Essa raiz rizomática. A segunda imagem que eu trago é a rede de pesca, que também, eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver uma rede de pesca sendo tecida. É uma coisa impressionante, é muito lindo ver uma rede de pesca sendo tecida. Geralmente isso é feito também coletivamente, né? Geralmente são os pescadores que tecem essa rede. E a rede de pesca ela é feita de vários pequenos nós, né? Então ela tem esses pequenos nozinhos, esse sistema que é formado de vários nós, e que ela só tem a força dela, ela só funciona por conta dessa multiplicidade de nós, né? Se um nó dessa rede enfraquece, a rede toda enfraquece. E também não tem um centro, né? Ela é toda espalhada. A força da rede ela acontece dessa forma descentralizada. E a terceira rede, que talvez seja a ideia, a percepção talvez mais recente dessa história toda, que é a ideia da web, da internet, né? Que web, traduzindo para português, é rede, teia, né? E não à toa a web foi batizada como web, né? A internet tem essa ideia também da rede descentralizada, formada por diversos núcleos que se encontram, se conectam de forma autônoma e sempre com objetivos, desejos e possibilidades em comum. Então, essas 3 ideias de rede, né, quando a gente pensa... eu achei legal trazer isso para começar a falar sobre a rede no artesanato, porque a gente tem ideias muito potentes aí, né? Que é, primeiro, a descentralização, então não tem um centro, e o poder do coletivo, de cada um, né? Cada um é essencial para que essas redes aconteçam. E, com isso, eu gostaria também de apresentar para vocês, brevemente, o projeto que é a Rede Nacional do Artesanato Cultural Brasileiro, uma iniciativa da Artesol, que é hoje a maior rede de artesanato tradicional do mundo. Ela integra mais de 5.000 artesãs e artesãos de todo o território nacional, além de gestores, espaços culturais e lojistas que também integram a rede, com a ideia de fortalecimento do setor nessas conexões, né? Então, a ideia é que a rede é algo que ela sempre vai crescer de forma orgânica, descentralizada e valorizando o que cada um tem de mais potente. E hoje aqui, como representante da rede, e que integra tanta gente, né? E esse festival Criativos por Tradição, que vocês estão experienciando esse mês aqui no Centro Cultural São Paulo, todos os artesãos que participaram das imersões, muitos dos gestores, todos os artesãos que estão essa semana aqui com vocês, fazendo as oficinas, participando das rodas, integram também a rede. E isso é muito potente, assim, quando a gente vê esses encontros, essas trocas, e como que está sendo legal esse final de semana, que está todo mundo aqui e trocando experiência ao vivo, né? Porque a gente tem muitas ações que são online. Então, nessa pós-pandemia já aí, a gente se encontrar pessoalmente é muito gratificante, assim. E eu passo a palavra para as nossas convidadas, a Ingrid, a Day e a Zélia. Cada uma da sua maneira também constroem redes, tecem redes.
E tem trabalhos muito potentes e muito essenciais, cada uma no seu... E encontrando, né, quando essas redes se encontram, quando a gente, como eu falei, são núcleos que se trocam e se encontram e se potencializam. Agradeço muito a presença de vocês e passo a palavra, não sei com quem a gente começa, Zélia. Vamos começar com a Zélia. Então, boa tarde. Que bom estar aqui com vocês. Depois desse tempo todo de pandemia, minha primeira viagem a São Paulo, né? As nossas viagens geralmente é pelos rios. E eu quero convidar vocês agora, nessa tarde, a fechar os olhos e tentar chegar em Santarém, ou tentar ir para o Marajó, onde acontece o projeto da Seringô, do Polo Probio, dos seringueiros, né, que a gente trabalha. Armar a nossa rede naquele barco, ir conversando e trocando, e ali a gente já começa o nosso trabalho em rede. É deitado nas redes que a gente conversa ao longo dessa viagem que fazemos até as comunidades. São viagens feitas saindo de Belém, eu moro em Castanhal, tenho que ir até Belém, pegar o barco e seguir viagem noite, uma noite inteira, até chegar ao município de Breves, quando eu vou para Marajó. E a gente está falando do Marajó, não aquele Marajó que o turista vai, é aquele Marajó que o turista ainda não vai, mas ele vai chegar lá. Então você tem que embarcar nessa viagem à noite, armar sua rede, e conversando com essas pessoas e interagindo com elas, e até elas descobrem que o trabalho está sendo feito na minha comunidade, está sendo feito no meu município, e como que eu não sabia? Né? Ou então alguém diz, olha, aquela pessoa ali, ela trabalha com o projeto da borracha, lá nos municípios, aqui nos nossos municípios. E a partir de Breves, você pega o barco e vai para os municípios que você quer ir. No caso do Polo Probio, que é a nossa instituição, que faz o trabalho de qualificação profissional dessas pessoas. A gente acessa através dos projetos, né, e editais públicos, para trabalhar com essas pessoas que estão dispersas nesses municípios, nessas agrovilas, ou em casas separadas, que a maior parte deles não estão em agrovilas. Então, a gente leva esse tempo inteiro, de 72 a 76 horas, para acessar essas comunidades. Você vai para o município, e do município você pega o barco que vai para essas comunidades. O Polo Probio faz esse trabalho de qualificar essas pessoas e torná-las vistas em algum lugar. Porque muitas vezes elas trabalham, vão para a cidade e voltam, mas elas não estão, ninguém sabe onde ela está, onde que ela mora. E nós vamos até a casa delas. Onde vem a cooperativa, que é a parte comercial desse trabalho, que faz a parte de comercialização, né, que é outra rede que se forma. E essas pessoas que aprendem conosco o artesanato, a fazer esse artesanato, são seringueiros antigos, que já trabalhavam com seu avô, com o bisavô, que aprendeu com essas pessoas e que sabe o ofício. Nós não vamos ensiná-los a cortar a seringa, a tirar o látex da árvore. Nós vamos trabalhar com ele a partir do látex. Mostrar para ele que não precisa ele vender a borracha dele para o atravessador, que antigamente ele era refém. Que ele vendia a borracha dele, trocando, na verdade. Ia lá no barracão, deixava seus 300, 200 quilos de borracha e pegava alimento, uma roupa, um calçado. Hoje é diferente. O nosso seringueiro, ele tem conta em banco. O dinheiro não vai para a associação distribuir. Ele tem a conta dele no banco. Foi difícil, foi um trabalho de formiguinha, foi um trabalho longo, mas a gente, graças a Deus, tem conseguido, e nós conseguimos ter a confiança dessas pessoas. O nosso trabalho se dá nesses locais distantes, onde a gente consegue ensinar as pessoas. No caso, um projeto, ele qualifica 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, nasce ali um multiplicador ou 2. O seringueiro já sabe fazer, a mulher do seringueiro aprendeu a fazer o artesanato, 10 pessoas sabem fazer ali, aprendeu e fez o curso com a gente,
e depois as outras pessoas vêm se integrar ali, o grupo, que vai aprender com aquelas que estão ali. O vizinho viu fazer, falou, mas como que você conseguiu fazer isso? Olha, foi um projeto que veio para nós, mas venha para cá aprender com a gente, nós vamos ensinar você. E eles passam esses dados para a cooperativa, para o Polo Probio, para que o Polo Probio possa levar material e qualificá-los também para que eles tenham o mesmo material, que eles possam trabalhar, isso sem custo para as comunidades. Eles não pagam nada para fazer isso. Nem tudo é 100%. Né? As comunidades, uns a gente treina 20 e quando você volta tem 8. Alguns foram para a cidade, mas é aquilo que a gente sempre fala, o que você aprende, você leva para a vida. Se ele mudar de município, se ele mudar de estado e lá tiver seringueira, ele vai saber fazer o artesanato. E a maior parte dessas pessoas são mulheres. São as mulheres que eram debulhadeiras de açaí, que não ganhavam, que não tinham renda. Elas viviam daquele dinheiro que o marido dava. Ainda ficava fazendo a pergunta, para que você quer esse dinheiro? Eu não vou lhe dar esse dinheiro. Hoje a gente tem inúmeros problemas, né? Mas são problemas que dá para contornar. Às vezes é o dinheiro que a mulher recebe a mais que o homem hoje, né? Uma folha que ela faz, 1 quilo de borracha, o seringueiro vende por R$10 para a cooperativa. Nesse mesmo quilo de borracha, a mulher faz 3 folhas de médias, né? O artesanato, vai vender, ela ganha mais de R$150. Então, há uma concorrência muito grande, né, do homem. Muitos até atrapalhavam o nosso trabalho, não vou mais tirar látex, porque essas mulheres elas estão indo para a cidade, estão gastando dinheiro, não estão dando atenção à nossa casa, porque elas vão se juntar nos grupos para trabalhar. E essas redes elas vão se passando de uma para outra, ensinando essas pessoas, nos ajudam no trabalho, quando tem um projeto novo, da gente convidar uma artesã que já está trabalhando ali próximo daquela comunidade para ir conosco lá ajudar, e ela vai ganhando pelo projeto, é bolsista do projeto muitas vezes. E é isso, pelos rios a história vai se espalhando, né? Então, hoje, o projeto da borracha do Polo Probio, o Seringô, que é a nossa marca, ela está em Santarém, em algumas comunidades da Reserva Extrativista, Tapajós, Arapiuns, na Flona Tapajós, e no município de Breves, Anajás, Curralinho, que ficam nesse lado do Marajó, que eu falei para vocês, que o turista ainda não vai, né? Porque as viagens são muito longas e demora muito, são vários dias de viagem, muitas vezes o turista não tem muito tempo para conhecer, mas vale a pena conhecer. E a gente se integra hoje à Rede Artesol, que nos ajuda muito nessa comercialização. Como é que o seringueiro, a artesã, que está lá em Curralinho, no Marajó, é vista? Se ninguém for lá, se a gente não fizer um trabalho, ela não será vista. E hoje aqui a gente trouxe material de todo mundo, de todas essas pessoas. Nós temos o apoio da Fundação Banco do Brasil, que nos apoia em editais, que nós entramos lá, fazemos o projeto e a gente consegue recurso. E hoje a gente está com a outra parte, o seringueiro que colhe o látex, a esposa, nós que fazemos o artesanato, e tem a parte dos jovens, né, que estavam lá, que não querem... O artesanato demora muito para fazer, mas se ele for fazer um brinco, um colar, em 5 minutos ele faz. Se for criativo, é rapidinho. Então, essa camada a gente está inserindo no projeto. Somos mais de 700 famílias espalhadas, né? É muita gente. E a proposta para o ano que vem são 1.000 famílias. Dessas 1.000 famílias, cada uma treinar 10. Então, a gente vai ser uma rede bem maior e vamos precisar de muita ajuda. E aproveito aqui para agradecer o momento, que eu estou muito feliz. Obrigada, Artesol, pela essa oportunidade, que é de ouro para nós. É um momento único na nossa vida de estar mostrando o que a gente faz e o que a gente pretende fazer para frente, né, para melhorar, para ajudar essas pessoas com renda e se manter lá na floresta e mantendo a floresta, porque o seringueiro andando por dentro da mata, ele é um vigilante, ele não vai deixar o cara derrubar a árvore, que é ele que se alimenta dela, né? Tem histórias nossas, como vou citar uma só, de várias que eu sei, né, que eu ouvi,
do seu Renato dizer que a árvore que ele corta seringa hoje, o bisavô dele cortou seringa. Então, o bisavô dele morreu aos 86 e ele tem 57 anos. Vem do bisavô, avô, o pai, ele e o filho. E eles se alimentam do dinheiro que essa árvore, né, dá para eles. E ela está viva até hoje. Então, acho que se a gente continuar o nosso trabalho, quantas pessoas vão se beneficiar? As águas, as árvores, os pássaros, todo mundo vai ficar beneficiado com esse trabalho, tá? É isso, Helena. Obrigada, Zélio. Bom, passa a palavra para a Dai, depois a gente comenta tudo. Boa tarde a todas, todos. Quero agradecer muito e especialmente a todas as pessoas que estão por trás desse festival, porque sem essas pessoas isso não estaria acontecendo, e também as nossas curadoras. Temos uma curadora indígena nesse festival, Moara Tupinambá, que está aqui presente. Quero agradecer a Moara por toda a dedicação para que isso tudo pudesse acontecer junto da Arte Sol. Meu nome é Dai Molina, eu sou estilista, atuo na moda há 15 anos e há 5 anos eu criei a minha marca, que se chama Nalimo. Eu sou uma mulher indígena que cresci na cidade, pertenço a 2 povos diferentes, Aimará e Funiô, e tenho muita alegria e orgulho de dizer isso. Hoje, a gente faz um trabalho muito importante na moda, que é sobre descolonizar as referências de moda que criaram até aqui, que foram referenciais brancos, elitistas, racistas. E a gente cumpre um papel importantíssimo de ocupar esse espaço e falar dos nossos corpos, das nossas presenças e da importância da representatividade. Representatividade é uma coisa que importa para todo mundo e para a gente não é diferente. É muito importante que as próximas gerações possam crescer se enxergando em todos os espaços. E o trabalho que eu faço hoje é um trabalho também muito conectado com redes, né? Eu trabalho com um time 100% feminino, então tudo que a gente faz dentro da Nalimo é com mulheres. E hoje também trabalho com 15 povos diferentes, de regiões distintas, de etnias diferentes, e cerca de 200 mulheres que colaboram com artesania e com processos manuais junto, né, do time da Nalimo. E tudo isso feito por mulheres. Então, eu costumo dizer que a moda ela não tem que ser só ancestral. A moda também precisa ser protagonizada por mulheres, e mulheres em vários contextos, né? Sejam aldeados, seja na cidade, seja no campo, seja na periferia. E o mercado que eu atuo ainda é um mercado muito machista e que frequentemente silencia vozes de mulheres como eu e tantas outras. E eu fico pensando na importância que é tecer um futuro melhor conectado com a força das mulheres. Então, isso para mim faz muito sentido. E cada dia que passa, eu sinto mais a necessidade de conectar com outras mulheres, conectar com artesãs, conectar com aquelas que estão fazendo do mundo um lugar melhor. Sejam as mulheres cis, sejam as mulheres trans, todas as mulheres importam. Então, esse trabalho que é pautado numa rede colaborativa e feminina, ele é essencial para que a gente também possa olhar para um mundo mais justo, para um mundo mais igualitário, para onde a gente consiga enxergar diferentes narrativas, né, e expandir as nossas vozes. Então, eu acho que o meu trabalho colaborativo e em rede, ele é essencial para que a gente possa preservar não só os biomas, né, mas os corpos territórios. As mulheres que estão também lutando pela sobrevivência, lutando pelo bem viver, lutando pela floresta de pé. A gente fala muito sobre preservar o meio ambiente, e eu acho que é muito importante preservar a vida de quem cuida do meio ambiente. E esse é um dos valores que eu carrego comigo. Não existe preservar a Amazônia sem preservar a vida das pessoas que estão na Amazônia, defendendo a floresta com as suas próprias vidas. Então, esse festival ele é muito importante no sentido da consciência,
do que a gente pode produzir na mente das pessoas e trazê-las para perto, sabe? Dizer, olha, quando você valoriza uma artesania, você não está valorizando só um artesanato. Você está valorizando uma arte originária, tradicional, e que carrega consigo muitos outros valores. Então, quando você adquire um artesanato, você está adquirindo uma arte, uma obra de arte, que por muito tempo não foi valorizada e que por muito tempo ficou num lugar de total invisibilidade. Então, quando a gente promove festivais como esse, a gente está promovendo um movimento de consciência através da artesania, através do fazer manual. E isso é de extrema importância, porque a gente está atravessando tempos muito difíceis, né? Mais do que nunca. E eu percebo que quando a gente movimenta o mundo com ações positivas como essa, a gente contribui para que o planeta continue existindo. E existem algumas cosmovisões indígenas que dizem, né, que para a gente estar aqui de pé, a gente vai precisar olhar para trás e reconhecer a importância daqueles que estiveram aqui antes de nós. Então, eu queria dizer para vocês que esse chão que vocês estão pisando é indígena. Esse território aqui é originário. Antes de eu existir, os meus antepassados estavam pisando aqui. Eles estavam vivendo nesse lugar. Onde houver concreto, a floresta é soterrada. A gente precisa olhar para qualquer parte de Abya-Yala, América Latina, como um lugar de território sagrado e originário. Porque toda a América Latina é indígena. Embora nem todo mundo que esteja na América Latina seja indígena, toda a América Latina território é indígena. Então, a gente precisa respeitar esse lugar sagrado e lembrar daqueles que vieram antes de nós, daqueles que continuam existindo, lutando. E, para mim, rede é isso. O meu trabalho está muito conectado a um lugar de contemporaneidade. E eu acredito que a nossa geração é uma geração que tem feito muito, não só pela Amazônia, mas de forma geral, né? E eu acredito que essa geração é uma geração que luta com ferramentas muito diferentes que os nossos ancestrais lutavam. A gente tem usado a arte, a moda, a cultura e tantos outros elementos para manter as nossas tradições. Então, para mim, é impossível falar de qualquer contexto sobre coletividade sem mencionar esses fatos, né? E, para mim, hoje, viver essa relação com a arte, com a moda, e entender a importância disso, é sobre fazer coletivamente, é sobre construir com outras mulheres e entender também a importância que isso tem. E hoje, mais do que nunca, dizer que, para a gente, é fundamental se enxergar em todos os lugares, lugares que foram historicamente negados também. Então, eu não consigo fazer essa fala sem trazer esses contextos e dizer que moda também é política. Moda também é uma ferramenta social de transformação no mundo. E a moda que eu faço, ela nunca vai ser só estética. Ela está permeada de valores que estão nas minhas raízes, na minha base. Então, para mim, é impossível falar de moda sem falar dessa relação, né, de valorizar os saberes tradicionais, de dizer tudo isso que a gente tem construído em rede, tem construído de forma conjunta, são pilares que fazem parte, né, da nossa existência quanto seres indígenas, né, originários desse território. Então, quero agradecer a Artsol mais uma vez, agradecer a Moara Tupinambá, a Bárbara, a Mari, a todas as mulheres também envolvidas nesse processo, que são muitas mulheres, e eu me senti muito honrada de estar aqui com vocês, porque vocês jogaram uma missão difícil no meu peito, literalmente, mas eu abracei com muito carinho. E foi muito especial viver essa experiência com Moara no território Craô. Queria muito que a Amitu estivesse aqui, mas tiveram situações que a gente aprendeu mais do que a gente aprenderia em uma vida inteira, né? Vivendo na comunidade aquele período, aprendendo tantas coisas novas, compartilhando saberes, trocando. E eu acho que esse valor que as imersões têm, né, na minha vida. Eu nunca saio de uma aldeia do mesmo jeito que eu cheguei.
Eu estou sempre aprendendo alguma coisa nova. E esses aprendizados fortalecem muito tudo que a gente constrói aqui. E a gente sabe que são lugares totalmente distintos, né? Mas essas construções que a gente faz na cidade, em lugares, espaços como esse, são de extrema importância para que o mundo possa olhar para as aldeias, para as comunidades tradicionais e para os nossos parentes que estão em outro contexto e os respeitem. Respeitem também os seus territórios e todos os saberes originários que ali estão contidos. Então, queria agradecer mais uma vez e dizer que foi uma experiência muito linda e que eu viveria tudo de novo. Todos os perrengues, Moara. Obrigada, Dai. Ingrid. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou Ingrid Godinho, como já fui apresentada. Mas antes de começar a minha apresentação, um pouquinho do que a gente tem a passar para vocês sobre o nosso trabalho, sobre a nossa cooperativa, eu gostaria de fazer o mesmo convite que a nossa companheira fez ali anteriormente, de a gente dar uma viagem, fechar nossos olhos não, agora eu falo para a gente abrir nossos olhos e prestar atenção em um pequeno vídeo que a gente fez da nossa cooperativa, e aí a gente começa, tá bom? A cooperativa Turiarte Amazônia é formada por moradoras e moradores das comunidades dos rios Arapiuns, Tapajós e Amazonas, que têm o artesanato como uma das principais fontes de renda. O trançado em palha de Tucumã vem desde os povos originários aqui da Amazônia. Tudo começa com o manejo da palha, coleta, retirada dos espinhos, abertura, secagem e tingimento. Tem também a produção das tintas naturais. O amarelo é feito de mangarataia ou açafrão, o preto de genipapo, o roxo de capiranga, marrom de crajiru, verde escuro, uma mistura de genipapo e mangarataia, e o preto azulado de genipapo do Igapó. O jeito de tecer vai sendo adaptado pelas mãos mágicas das artesãs. O ofício passa de geração em geração. Quem conhece sabe identificar de qual comunidade é uma peça apenas pelo texume. Hoje nosso artesanato é conhecido mundialmente. Ao escolher nosso artesanato, as pessoas nos dão a oportunidade de autonomia econômica. Nos permite conservar nosso modo de vida e seguir protegendo a floresta. São beneficiadas diretamente todas as famílias de cooperadas e cooperados, e indiretamente todas as comunidades envolvidas. Bem, gente, esse é um trabalho de rede, né, que a gente já vem fazendo, mas se consolidou em maio de 2015, com a ajuda de várias instituições que nos apoiavam dentro das nossas comunidades. E esse trabalho, ela é a união de 7 comunidades que iniciaram na época. E hoje conta com 12 comunidades e uma aldeia indígena do povo Kumaruara, lá do rio Tapajós. A nossa atuação da cooperativa ela se dá dentro dos 3 rios, Tapajós, Amazonas e Arapiuns. E a gente vem aumentando, trabalhando o maior número de comunidades que a gente vai colocando para se trabalhar. E o mais importante disso tudo, que a nossa essência, ela sempre está em busca de promover a nossa autonomia, a qualidade de vida da nossa gente, né? Nós de dentro da floresta, a gente de dentro das comunidades. E
o importante de todo esse trabalho em rede é de a gente mostrar para o mundo, mostrar para todas as pessoas que somos capazes de viver dentro da floresta, de viver dentro das nossas próprias comunidades, estudando, tendo autonomia de vida e preservando a floresta. E hoje sou a atual presidente, que tenho coordenado, ajudo a fazer a gestão, não falo que faço a gestão, mas ajudo a fazer a gestão da cooperativa, que hoje a gente tem mais de 135 mulheres envolvidas, e não é só mulheres, senhoras anciãs que estão dentro desse trabalho, mas a gente tem um grupo de 40% de jovens, e isso é um trabalho muito importante, muito bacana, porque hoje a gente tem os desafios com a juventude, né? Que não é só dentro da zona urbana, mas dentro da zona rural é uma realidade desafiadora. Então, através desse trabalho com o artesanato, com o turismo de base comunitária, a gente consegue trabalhar a conscientização dos nossos jovens e a manter cada um deles na floresta, na sua comunidade, dando a eles a oportunidade de ter o seu próprio dinheiro em mão, de estar ali dentro e de fazer alguma capacitação que, de alguma forma, vai ajudar, vai colaborar quando ele decidir sair da comunidade e vir para a cidade. Dentro das comunidades, a gente não trabalha somente com artesanato, a maior parte sim, mas também trabalhamos com um trabalho de piscicultura, que é a criação de peixe em tanque-rede, que é um projeto que se chama MUSA, Mulheres Sonhadoras em Ação, que é um grupo de várias mulheres que trabalham com a criação de tanque em rede, e os peixes são alimentados não somente com a ração comercial que a gente fala, mas com a ração que nós mesmos fazemos, que produzimos dentro da comunidade, que é a base da seringa, que é a base da embaúba, da macaxeira, que vocês conhecem como aipim, eu acho, e com outras frutas que tem dentro da floresta. E também a gente trabalha com a agricultura familiar e vem também ganhando força. As nossas mulheres e a nossa juventude têm também se colocado à disposição e têm abraçado a causa de trabalhar com a meliponicultura, que é um trabalho de manejos com abelhas melíponas, e a gente tem ganhado um mundo, né, ganhando a vida aí com esse trabalho. Então, assim, a cooperativa, ela trabalha abraçando o artesanato, o turismo, mas não é só isso. A gente vem abraçando também a nossa identidade, o resgate cultural, toda essa história da nossa ancestralidade, de cultura, de tradição. A gente vem abraçando, vem abarcando tudo isso e vem tornando... a gente vem ganhando o reconhecimento por isso. E eu sempre falo e fiquei muito feliz de ouvir, de estar com essas companheiras maravilhosas aqui, que aqui nesse momento que a gente percebe que a gente não está sozinho como uma formiguinha lá no meio da floresta, lutando para sobreviver. Nesse festival está sendo muito bacana ver várias pessoas, várias iniciativas, vários grupos de várias comunidades, aldeias, de vários lugares do Pará, do norte, de todo mundo, que a gente luta pelo mesmo ideal, que a gente luta pela mesma causa. E esse trabalho de rede só cresce, né, com o apoio da Arte Sol. E é muito bacana a gente ver que a gente não está sozinho e que, diante de tudo isso, a gente vem promovendo melhoria de vida, não só para quem está lá na floresta, mas assim a gente vem trazendo a conscientização para aqueles que consomem, para aqueles que compram os nossos produtos e que compram nossos serviços. Então, assim, a cooperativa, ela vai muito além de fazer esse trabalho de comercialização do artesanato que é feito pelas artesãs e também da venda dos serviços de turismo. Como vocês puderam ver ali no pedacinho, no início do vídeo, uma praia linda que tem. Essa praia é muito famosa dentro da nossa reserva, é a praia Ponta Grande, do Rio Arapiuns, uma praia que já sediou vários casamentos de várias pessoas famosas, de atores, de atrizes,
de vários cantores, e também é a nossa riqueza. Mas a gente fala sempre que todo mundo é bem-vindo, mas é bem-vindo, e a gente sempre coloca as nossas regras da casa, né, de respeitar, de pedir a permissão ali para estar entrando dentro do nosso território, que a gente sempre fala que é sagrado. As nossas praias são sagradas, a nossa natureza ela é sagrada. E, assim, nos permite viver, até nós que estamos lá, que moramos lá, a gente tem esse cuidado, a gente tem esse temor com a floresta, com tudo que vem, porque a gente sabe da importância e da grandiosidade que aquilo representa para a gente e do ser que nos ilumina ali diante da floresta que nos rodeia, e que a gente traz isso, a gente tenta transmitir isso através dos nossos produtos, né, que são comercializados, através dos serviços que a gente vende. Então, esse trabalho ele vai impactando não só as 160 pessoas que estão envolvidas diretamente na cooperativa, mas impacta mais ou menos entre 400, 500 famílias também. E a gente tem trabalhado não de forma aleatória as famílias que estão dentro da cooperativa. A gente trabalha de uma forma consciente, a gente fazendo com que as pessoas ganhem consciência através do artesanato, do serviço que presta no turismo, que é muito importante a gente fazer, usar, ser contemplado com bolsas do governo, com todas essas políticas públicas, mas é importante também a gente mostrar que a gente pode viver sem lá dentro da floresta, sem o auxílio diretamente, só vivendo do Bolsa Família, do Bolsa Verde, do Bolsa isso, do Bolsa aquilo. A gente tem condições de viver dentro da floresta, produzindo o artesanato, vendendo o nosso peixe, comercializando a nossa farinha, o tucupi, a tapioca. E eu sempre falo que nós, dentro da floresta, dentro das comunidades, somos as pessoas mais felizes que existem, as pessoas mais ricas que existem. Não de dinheiro, mais do que a gente tem. Eu falo, eu não me envergonho de onde eu vim. Eu tenho 26 anos, nasci e me criei na beira do rio Amazonas, do rio Arapiuns. Sou criada de pequena, eu vim estudando na escola pública e sou muito orgulhosa de crescer, de estudar na minha comunidade, com professores locais, terminar o 3º ano do ensino médio, desafiador, sim, porque não é direto, o ensino do ensino médio ele não é regular, mas ele é modular, então os professores, 3 disciplinas diferentes, vai lá, passa 2, 3 meses, volta para a cidade, a gente espera 1 mês, chega outros professores e assim a gente termina. Não fiz cursinho para prestar faculdade, mas terminando o ensino médio, eu fiz o Enem, ganhei bolsa do ProUni, terminei serviço social como bolsista do ProUni, e a gente é muito feliz e sou orgulhosa de fazer parte, de dizer que eu, de dentro da comunidade, sou tão importante quanto qualquer um jovem da cidade. A gente tem condições de estudar, de ser alguém, de mostrar para o mundo que a gente é capaz e de levar tudo isso para dentro da conscientização das pessoas que muitas vezes nos menosprezam, nos olham com um olhar de pena por a gente ser de comunidade. E, às vezes, isso é, digamos assim, repugnante quando alguém olha com a gente com serviço com um olhar de pena. Porque a gente não precisa de pena, gente. A gente não precisa disso, a gente precisa de reconhecimento. Nós somos seres humanos, somos cidadãos, somos pessoas tão quanto qualquer outra pessoa de São Paulo, Rio de Janeiro, de Londres, de Milão, de qualquer outro lugar do mundo. E nós somos privilegiados porque nós temos uma terra rica, vasta, onde a gente pode plantar, colher, vender. E nós somos importantes para todo mundo, porque somos nós que colocamos a comida na mesa de vocês. Sendo em Santarém, sendo em São Paulo, sendo no Rio de Janeiro, sendo em qualquer outro lugar do mundo. A farinha que chega aqui para vocês não é aqui que é feita, são de comunidades, aldeias e de todo lugar, né? Então, assim, são pessoas, são crianças que estão ali, que revezam na escola, são adolescentes, são adultos que estão ali revezando, e a gente vai para a roça, vai fazer farinha, vai pegar peixe, vai fazer isso, e é onde chega o açaí, né? Que para cá não chega igual como é lá, mas chega, né? O açaí. Então, nós somos isso e fazemos questão de
trazer a cooperativa, colocar esses princípios de tudo para dentro da cooperativa e trabalhar a nossa juventude, a nossa criançada, né? E todo o nosso público. Então, a cooperativa ela vem trabalhando desde 2015 até agora. A gente está fazendo 7 anos esse ano dentro do mercado e se esforçando ao máximo, se empenhando ao máximo para que a gente consiga atender ao maior número de pessoas possíveis com o seu artesanato, com o seu serviço de turismo. E não é só isso, o artesanato ele representa muita coisa para a gente, muita força que vem de dentro da mulher, principalmente, né? Hoje, dentro da cooperativa, a cooperativa representa muita coisa para as nossas mulheres, para a gente, né? Para quem é casada, para quem não é casada, para quem é mais solo. O artesanato foi assim um divisor de água enquanto recurso financeiro. Parece que isso acontece em outros lugares, mas para lá nossa realidade acontecia muito. E a gente não conseguiu sarar isso, e a gente não vai mudar, mas a gente ajudou a fazer diferença na vida de muitas jovens e mulheres que dependiam do marido para comprar gás, para comprar comida, para comprar perfume, para comprar batom. E muitas mulheres, relato de muitas mulheres, inclusive de minhas primas, que falaram: eu sou muito feliz. Eu não ganho mais Bolsa Família hoje, mas eu ganho R$500, R$600, e hoje eu posso fazer meu pedido na Avon, na Natura, faço minha dívida e eu pago. Então, assim, a gente fica muito feliz quando a gente ouve esses relatos desse empoderamento que vem não só das mulheres ganhando espaço, mas assim do empoderamento que vem ganhando no mundo financeiro, a independência financeira. E também o trabalho que a cooperativa vem fazendo em rede com nossos parceiros, que conta desde o Projeto Saúde e Alegria, com o ICMBio, com a Tapajoara, com outras organizações e instituições e associações, tanto pública e privada, que a gente faz do conhecimento. A gente fala que a saída de tudo isso é a educação. Então, a gente também foca nessa questão das capacitações, das formações, e a gente incentiva as nossas mulheres, as nossas artesãs a irem para a escola de novo. A gente conseguiu também reverter uma situação de evasão escolar. Então, a cooperativa ela é uma rede que cabe muita coisa. E eu estou muito feliz de estar aqui falando dela hoje. Muito obrigada. Obrigada, Ingrid. Bom, acho que das experiências que vocês compartilharam aqui tão generosamente, né, como também executam tão generosamente, a gente encontra vários pontos comuns, né? Não à toa que essa roda é só de mulheres, porque eu acho que tem uma potência feminina, né? Eu falei da rede Artesol. São mais de 5.000 artesãs e artesãos, e daí mais de 80% são mulheres. Então, quando a gente olha para esse trabalho que é feito por mulheres no Brasil inteiro, cotidianamente, né? A gente está falando de artesanato, e a gente está falando de um trabalho que é muitas vezes doméstico, a maioria das vezes, né? Feito na própria casa, na própria comunidade, e tão invisibilizado, né? Então, quando a gente promove o festival, e vocês veem essas peças lindas na exposição, na feira, e fica todo mundo doido com as peças, com um trabalho tão minucioso e sofisticado, né? A gente está falando de tudo isso que elas trouxeram. A gente não está falando só de peças que vocês vão consumir porque vocês estão achando bonitas, mas a gente está falando de toda essa realidade, né? Eu acho que essas redes que se formam, elas são justamente é uma forma de gerir muito inteligente, né? Porque eu acho que é uma forma de se organizar muito inteligente nessas trocas, potencializando. Acho que uma coisa que vocês trouxeram aqui é como que cada uma potencializa o que as pessoas têm de melhor, assim, de mais forte, de mais bonito, né? Quando vocês falam desse trabalho, né? Como vocês vão expandindo e como vocês atuam como
facilitadoras, articuladoras, né? Gestoras, mas sempre nesse coletivo e trazendo o coletivo e comunicando esse coletivo, né? Acho que isso é um ponto assim incrível. E bom, agora, enfim, tem muito o que falar com essas histórias aqui. Eu gostaria de abrir para perguntas para o público. Gente, falei da Me Too, ela acabou de chegar. Essa mulher poderosa, por favor, aplaudam essa mulher. Uma mulher importante, que traz também aqui a arte, a representatividade desse bioma tão necessário, também lá do povo Craô, e representando essas mulheres incríveis que a gente teve a oportunidade de trabalhar. Obrigada. Dai, conta um pouquinho, porque foi rapidinho que você citou, né? Mas no festival, não sei se todo mundo que está aqui já viu a exposição do festival, né? Mas conta um pouquinho da experiência que você teve agora que a Me Too. Será que eles podem vir aqui, os dois? A Me Too, você quer vir aqui? Fica aqui do meu ladinho. Tá bem. Tá com vergonha? Eu vou contar um pouquinho, você vai pensando se você quer vir aqui. Tá? Ela disse que não. Bom, vou contar um pouquinho sobre a nossa experiência de imersão criativa com o povo Craô. Primeiro, quando a Artsol me convidou, foi um critério importante ser uma mulher criativa, indígena, para estar junto com essas parentas, porque a cultura, né, de artesania das mulheres Craô são muito voltadas para as mulheres mesmo, né? Então, elas se reúnem para poder fazer esse artesanato, elas fazem isso de uma forma coletiva e muito bonita. E para a gente foi uma experiência muito especial, porque a gente reuniu essas mulheres para fazer esse trabalho, né, que resultou naquela cortina. A gente fez ali uma proposição de design que era muito novo para elas, porque elas estavam mais voltadas para os artesanatos que envolviam acessórios, né? Inclusive, eu estou usando aqui a pulseira que eu comprei com a irmã da Me Too, que sempre anda comigo. E elas se reuniam para fazer esse trabalho, mas eram geralmente com artesanatos de acessórios, assim, tipo colares, pulseiras e outros acessórios. E aí a gente, olhando ali para o bioma, para a importância que tem a semente da tiririca na autonomia financeira, né, das mulheres Craô, é muito importante, de toda a comunidade. Para quem não sabe, a semente da tiririca, ela é colhida, ela é cozida, ela vê se está certo aí o processo, Me Too. Ela é colhida, cozida, depois ela passa por outros processos, tipo, acho que assa também, né? Depois perfura essa sementinha, e aí depois de todo esse processo faz o artesanato, que é tipo muito lindo e feito de um jeito assim muito especial. Então, primeiro de tudo, eu acho que é muito importante dizer que às vezes a gente olha alguns artesanatos indígenas e a gente não entende o valor, né, o porquê de um preço. E a gente precisa muito valorizar isso, porque isso gera autonomia financeira e cultural para esses povos. Especialmente para o povo Craô, que está envolvido com esse processo de colheita de uma semente que é perfurada manualmente. E que elas me contavam também que muitas das vezes se machucavam, tanto para colher, quanto para também fazer os outros processos, né? É um processo muito artesanal. Então, a gente está falando de algo que envolve uma biojoia. Ela é toda feita manualmente, e aí depois elas ainda vão fazer todo o processo da artesania desse acessório. Então, é uma biojoia, tem um valor que a gente deveria olhar exatamente dessa forma, sabe? É único, é feito por mãos ancestrais, tem uma simbologia sagrada e cultural,
E quando a gente adquire uma peça dessa, a gente está potencializando essa arte, né, que vem desse bioma e que vem também da própria tradição desse povo. Então, é algo muito bonito e de grande valor. E eu, depois dessa experiência, passei a valorizar ainda mais esses processos artesanais, ouvindo, experimentando e apreciando esse processo junto delas. E aí, o grande desafio era trazer para dentro da exposição uma obra de arte que refletisse a experiência delas com o bioma. E aí a gente criou uma cortina de sementes, que está aqui em cima, e essa cortina de sementes tem todas as sementes do bioma. Tudo que elas trabalham localmente está ali. E essa foi a forma mais significativa da gente expressar isso. E essa obra ela foi intitulada como A Força das Mulheres Craô, porque essa obra reflete toda essa artesania local, esse saber ancestral e a forma como, preservando esse bioma, elas continuam expressando isso culturalmente e também na arte que fazem. Então, quando o bioma é ameaçado e essas sementes se tornam extintas, a gente está mudando culturalmente uma tradição milenar. E preservar a floresta, preservar esse bioma, é preservar a cultura desse povo. E quando a gente se compromete não só em comprar um artesanato, mas entender de onde ele vem, como ele é feito, esse é o processo mais bonito, porque envolve a nossa consciência e o nosso entendimento da importância da preservação, né? Então, a Michu me ensinou muitas coisas. A gente pôde aprender experiências na prática com essas mulheres, sabe? Eu e Moara vivemos experiências únicas naquele território. E eu saí de lá chorando. Eu chorei 3 horas depois, assim, emocionada, grata. E eu fiquei dias pensando sobre tudo que eu vivi, todas as coisas que eu vi, e que para elas é naturalmente comum, mas que para mim impactava profundamente o meu coração. E além disso tudo, ainda ganhei grandes amigas. Estou muito feliz que a Michu está aqui, estou muito emocionada. Enfim, esse povo é muito lindo e o meu desejo é que a gente possa olhar para os povos originários com emoção, com gratidão, com alegria, sabe? E com reconhecimento da importância que a gente tem no mundo, né? Na proteção dos biomas, das florestas e também guardando os saberes ancestrais. Acho que é isso. Obrigada. Bom, perguntas? Alguém tem perguntas? Quem quer começar? Eu queria que Zélia e Ingrid falassem e Dai também falassem um pouco dos desafios, assim, porque eu acho que é isso, né? Trabalhar em rede é complexo. Quais são esses desafios, né? E como é que vocês lidam com isso? Enfim, acho que é um pouco disso, porque essas superações, né? Como é que a rede vai se fortalecendo, como é que as pessoas vão se apropriando desse lugar. Então, quando a gente vê, né, um trabalho tão consolidado, né, de todas vocês, a gente fala, puxa, como é que isso chegou? E não está resolvido, né? Não é porque chegou até aí também que está tudo super bacana. Então, como que é o dia a dia, né? Rede, dia a dia, para não estourar um nó, ou se estoura um nó, como é que a gente reconstrói o nó daquela rede de pesca, né? Como é que... Eu acho que é um pouco falar dessa vivência, tá? Quem quer começar? Então, no nosso caso, foi um resgate, né, do trabalho da seringa, dentro das comunidades que tinha essa atividade
e, de repente, por uma irresponsabilidade de um governo, ela se foi. E muitas pessoas ficaram, como os seringueiros falam para mim, sem pai, sem mãe, né? Eles tinham escola, eles tinham posto de saúde e, de repente, com a falta da venda dessa borracha, ela se perdeu. Então, quando a gente retorna a essas comunidades, meu pai era seringueiro, meu avô eram seringueiros, e eram pessoas reféns, né? Porque viviam tirando aquela borracha, vendendo para aquele patrão, e só comprava aquilo que tinha naquele galpão, naquele barracão. Ele não comia uma coisa que ele talvez quisesse consumir, não, porque só tinha aquilo que era oferecido naquele barracão. E ele não tinha como vir na cidade. E ele não podia vender a borracha dele para outra pessoa. Tinha que ser para aquele ali, para aquele patrão, para aquela pessoa que estava ali recebendo. E era duro, era muito difícil, né? Então, quando a gente percebe que alguém como o professor Francisco Samoné, que é pesquisador desse projeto, um professor que hoje tem 71 anos e recentemente terminou o doutorado, sempre falando da Amazônia, pesquisando e devolvendo o que é mais importante, devolvendo essa pesquisa para nós ali que estávamos precisando, né? Quando eu vi aquela árvore de seringueira que meu avô cortava, que meu bisavô cortava seringa, a gente não imaginava que hoje eu pudesse estar fazendo, por exemplo, copiando a Vitória Régia, porque nós trabalhamos com cópias de folhas. A gente não sai na mata sem olhar para as folhas e ver uma novidade que tem. Nenhum de nós. E quando a gente percebe também que está empoderando essas mulheres, né, que a minha mãe, por exemplo, nunca teve emprego, sempre foi dona de casa, e ela dependia do meu pai para comprar qualquer coisa, pedia. E às vezes o meu pai fazia a pergunta: para que você quer esse dinheiro? E não é diferente essas mulheres que eu trabalho, que a gente trabalha dentro das comunidades. E quando a gente chega num grupo que tem a seringa, a história é a mesma. Mas como que eu vou vender? Como que eu vou fazer? Falei, calma, traz o leite que dali a gente vai trabalhar os produtos. E quando a gente finaliza a oficina, geralmente se dá uma semana. Claro que tem todo um processo de busca de projeto, de elaboração de projeto, busca de recursos, né, para que a gente possa levar. A gente atende aquele grupo e geralmente tem de outra comunidade alguém que ali, que ficou, que passou e que também quer. Então essa rede ela vai sendo de boca em boca, vai passando de um para o outro e a gente vai chegando. Quando a gente termina um projeto, já tem outra demanda ali no entorno dela. Isso vai acontecendo. Dá errado, muitas vezes, porque, como eu falei, as mulheres se empoderam, começam a vender seus produtos, começa o desafio. Mas a gente também vai aprendendo com eles, né, a melhorar cada dia. Antes era o artesanato. Quando os maridos diziam, vocês estão ganhando dinheiro e a gente não está ganhando, a cooperativa teve que buscar uma forma de também atender aqueles homens. E para eles retornarem a abrir mais estrada de seringa e trabalhar. Porque a seringueira, se você tirar o látex hoje, vai cair umas gotinhas. A cada 2 dias ele vai na mesma árvore. A cada 2 dias vai caindo essas gotinhas, né? Primeiro dia de corte, vai tirar umas 10 gotinhas de cada árvore. Mas se ele continuar cortando, ela vai dar, nessa estrada de seringa, com 100, 120 árvores, ele vai tirar uma média de 15 litros de leite por dia. 15 litros de leite, ele entrega para a mulher dele, para o grupo, para fazer artesanato. Mas se no outro dia ele não for para outra estrada tirar, ele demorar muito a voltar nessa árvore, ela não vai aumentar a quantidade de leite. Os indígenas do Acre me falaram o seguinte, que é igual mãe quando está amamentando. Primeiro dia ela diz assim, não tem leite. O segundo dia também não. Mas depois, né, vem bastante leite. Então a árvore é mais ou menos assim. A sequência de cortes a cada 2 dias, porque tem que ser cortado a cada 2 dias. Não é o mesmo dia e nem são vários cortes na mesma árvore.
Tá? Ali tem vários cortes, mas foi durante um ano inteiro. Ele divide a árvore em duas partes. Mede o diâmetro dela e vê se dá para colocar 2 canecas, deixando sempre as laterais dela sem corte para o ano que vem. Ele vai cortar de cima a embaixo, né, da altura que ele alcança até embaixo, não até a raiz, né? Vai ficar fazendo esse corte a cada 2 dias, numa estrada de 100, 120 árvores, para atender um grupo de 20 pessoas ou 15 pessoas. Né? Trabalhamos também com comunidades, em grupo coletivo e familiares, que a maioria deles no Marajó é familiar, não dá para trabalhar coletivo por causa das distâncias. Em Santarém dá para trabalhar o coletivo, porque as pessoas vivem nas comunidades agrupadas. Então dá para a gente trabalhar. Isso tem enriquecido muito, né, esse trabalho dentro dessas comunidades e envolvendo todas as pessoas. Às vezes a gente trabalha com 10, quando a gente volta lá tem 12, tem 15. Às vezes o projeto é para 20, a gente trabalha com 60. Entende? Isso tem dado muita renda dentro dessas comunidades e trazendo, às vezes, até as pessoas que estavam na cidade, que com a pandemia perderam seus empregos, voltaram para a cidade, para suas comunidades e não tinham o que fazer. E o melhor disso é que ela é dona desse trabalho, ela não é obrigada a comercializar com a cooperativa. Mas, para chegar nas grandes lojas, ela precisa ter esse elo com a cooperativa, para que a gente possa ajudar a chegar nas lojas. E aí, chegando na Rede Artisol, por exemplo, vem outros lojistas que conhecem a gente através da rede. É como andar nos rios. Né? Você está no rio principal, trabalhei numa comunidade no rio principal, a comunidade vizinha que está em outro rio vai saber e vai querer e a gente não vai cercear. Então, nossa cooperativa ela tem uma fábrica de chinelos e tênis. E nós usamos, além da borracha, nós usamos o açaí, a fibra do açaí micronizada. A queima do caroço de açaí gera energia para as máquinas que transformam aquele solado, com 70% de borracha e 30% de açaí. As sobras dos tênis que são cortados voltam para as comunidades para fazerem biojoias. Né? Então, nada se perde. O açaí nós temos em abundância. Hoje, a gente tem os seringueiros de Santarém e Anajás, Breves, Curralinho, no Marajó, que mandam suas borrachas para a cooperativa. Além disso, o artesanato das mulheres que vêm. Né? Eles conversam e esse artesanato vem a caixinha da Maria, vem a caixinha do grupo da Joana, vem a caixinha do grupo das meninas de todos os rios junto com a borracha. Então, elas não vão pagar frete, porque a cooperativa está pagando frete para a borracha. Chega em Belém essa caixinha, a gente tem um caminhão que busca, ou se o volume é pequeno, a gente manda um mototáxi lá pegar e pôr na rodoviária, no ônibus, para chegar com a gente. Então, sempre existe uma maneira, uma comunicação. E dentro das comunidades, a comunicação se dá aos domingos na igreja, na conversa, quando tem internet em alguns pontos, que na maior parte tem. Né? A gente, graças a Deus, tem visto assim que até as aulas online estão acontecendo nas comunidades, porque a gente vê, eu vejo isso com bons olhos, às vezes fala, mas isso é ruim porque a criança fica a noite inteira, mas tem o lado bom também, a gente precisa dessa comunicação. Né? Então, quando há um pedido de um cliente, a gente manda as fotos, às vezes não chega, a foto não abre, a pessoa manda a mensagem, a foto não abriu, então a gente tem que descrever, né, o que a cliente quer, para que a pessoa entenda para fazer. E nisso acontecem as coisas. Né? Os multiplicadores locais, eles fazem essa ponte de um rio, de um igarapé, para que chegue. Né? Nós fazemos encontros anuais dos multiplicadores locais. E essas pessoas, na maior parte delas, são voluntárias no projeto. Quando há um projeto do CNPq que a gente pode inserir bolsas, a gente insere, principalmente para as pessoas que estão estudando, né, para facilitar o trabalho delas. Vocês estão vendo ali uma folha. Nosso trabalho ele vai
nós coletamos uma folha da floresta. Coletar uma folha dentro da floresta inteirinha, sem nenhum furo, é muito difícil, porque a formiga sempre vai lá e dá uma bicadinha. Então, a gente vai coletar o dia inteiro de coleta, né, dessas folhas. Depois, a gente cola ela num papelão e modela na areia e faz coleta o alumínio, as latinhas, panela, o que tem, que não está usando mais, derrete. Isso a gente faz na cooperativa. Antes a gente pensava em fazer na comunidade, mas eles iam queimar madeira, fazer carvão. Então a cooperativa tem um local que queima óleo de moto, reutiliza esse óleo para derreter esse alumínio e fazer os moldes. Tudo isso é passado para os grupos, sem custo para eles, através de projetos, ou pela própria cooperativa. Todo o material que vai do seringueiro para a coleta e para o artesanato ser feito é doado pela cooperativa. Se aquele grupo não está utilizando, a gente vai lá buscar e levar para outro grupo que está querendo. Então, a gente tem esse cuidado e isso só acontece por causa da rede de multiplicadores que se envolve nessa atividade conosco. A cooperativa não faria esse trabalho se não houvesse, né? Porque vocês veem aí que as casas têm grupos assim, né, que andam em palafitas. Aí na comunidade São José Menino, tem 33 famílias nesse lugar. Eles têm escola, eles têm igreja, têm posto de saúde, mas tem comunidade que não tem. Tem que sair horas de suas casas para vir aí nesse grupo, para fazer uma consulta ou para vir à igreja. Né? A maior parte do pessoal que mora no Marajó, elas estão assim, dispersas. Diferente do nosso trabalho também que acontece em Santarém, que é em grupos. Santarém não precisa que a cooperativa faça a comercialização. Eles mesmos fazem. Né? Lá em Santarém mesmo, eles podem vender ou no comércio, nas lojas que vendem artesanato, ou nas suas próprias casas, ou em parceria com os colegas, nas comunidades que têm a visita do turista. Então, eles têm aqueles locais onde recebe o turista e eles fazem a parceria ali, eu vejo assim, que há uma solidariedade muito grande dentro das comunidades. Um ajudar o outro. E isso sem maiores problemas. Claro, tem um custo para cada artesão? Tem. Mas o valor é bem pequeno. Dá para fazer o trabalho e vender e ficar tudo certinho. Aqui são brincos. São feitos esses brincos pelos jovens. É um projeto novo da Fundação Banco do Brasil, com a cooperativa. Nós fomos convidados pelo Banco do Brasil do nosso município para fazer parte desse projeto. E a Fundação Banco do Brasil é que faz o repasse do recurso para 2 comunidades em Santarém e 2 no Marajó. Só que aí, hoje, muitas delas têm internet. E aí mandavam as fotos durante o curso, mostrando que estavam fazendo uns brincos. Né? E a maior parte dessa galera são jovens, são os nossos filhos e filhas. E eles mandavam as fotos para os colegas nos outros municípios, nas outras comunidades. E, por fim, nós tivemos que inserir mais 8 comunidades dentro desse projeto, que era só para 4. E hoje, semana que vem, nós vamos estar recebendo o pessoal da Fundação para ver o resultado do projeto. Nós hoje temos 186 artesãos fazendo biojoia, todos nessa faixa etária de 18, 16, 14, até 14 anos. Então, isso me deixa muito feliz de estar fazendo algo pela minha terra. Né? Sou paraense, mas trabalho no Marajó, no Amazonas. Eu trabalhei no Acre durante muito tempo, com o Caxinauá, Xanenauá, Apurinã, no Amazonas, Tucano, Dessano, São Gabriel da Cachoeira. Então, a gente tem uma experiência bem grande dentro dessas terras indígenas e a gente sabe a dificuldade que é, o valor que tem cada produto, está a alma dessas pessoas ali. Acredite que quando vocês comprarem um artesanato nosso, né, das nossas comunidades, ali tem amor, tem energia positiva, não é só o dinheiro. Toda a nossa dedicação, nosso carinho. A gente nem pensa na distância, né, Ingrid? A gente nem pensa, não é?
a gente só quer ver nosso trabalho sendo reconhecido. Como Ingrid falou, quando eu comecei a trabalhar no Caxinauá, no Acre, nas aldeias Caxinauá e Xanenauá, a gente pegava o barco e ia 12, 13, 14 dias, né? Porque nós não temos uma estrutura. Pode pensar, mas o Polo Probio e a cooperativa, a gente não tem uma estrutura que tem um barco em cada comunidade ou em cada cidade. A gente conta muito com a parceria dos próprios comunitários. E também a gente se sente seguro, porque quem vai para o Marajó, por exemplo, você sai de manhã, a água está baixando. Aí, quando deu 11 horas, ficou lá. Você não vai poder mais voltar agora. Você tem que esperar a maré subir para você voltar. Então, eu prefiro ir com o comunitário, que ele sabe os problemas, né, os horários, do que ir contratar uma lancha para acessar essas comunidades. Então, os desafios são muito grandes. É você ver a falta das coisas, ver esse horário de escola, que às vezes a criança, mas ele estuda de 1 hora, de 11 até 3 horas da tarde, é por causa da maré, senão ele não volta para casa. Então, tem que adequar as coisas, tem que ajustar os negócios. O barco não passa lá todo dia, tem o dia que passa o barco. Agora, é como está na cidade, gente. Tem barco para vir para a cidade todo dia. Só que tem que estar atento ao horário, né? O barco passa lá no meio do rio, no rio principal. Se eu estou naquele igarapé, eu tenho que pegar um barquinho do comunitário e ir lá para a parada e ficar com um paninho lá, dando sinal para que ele possa ver que eu estou ali e que preciso de carona. E se for à noite, como é que faz? Eu uso a minha lanterna e fico lá, fazendo isso aqui para ele vir me buscar. Então, existe essa comunicação, essa rede, Helena. E se a gente deita lá para descansar durante a viagem, vem sempre uma... Olha, você está dentro daquele curso lá, eu gostaria tanto que você fosse para a minha comunidade. E isso deixa a gente feliz e, ao mesmo tempo, angustiado. Como é que eu vou atender você? Eu vou ter que pôr numa lista, né? Então, graças a Deus, a gente tem encontrado bastante parceiros, né? Vocês, Artesol e tantas outras pessoas que estão juntos nessa rede, junto conosco, né? Pelo bem maior. E eu creio muito que a gente vai ter muito sucesso. Essas crianças, nossas crianças, né, os nossos idosos, com certeza, terão dias melhores. Assim a gente espera. Oi. Peraí, deixa aqui um pouquinho. Ouvindo você falar assim, é muito legal, né, pensar, porque quando a gente pensa quais são os desafios de gerir uma rede de 700 famílias, 750 famílias, muito mais, num território desse tamanho, né? Ouvindo você, a gente entende que os desafios eles são muito mais externos, né? De tipo, às vezes a distância, às vezes a comunicação, e que a rede ela vem como uma solução, né? A criação de uma rede, o fortalecimento de uma rede, ela vem como uma solução para esses desafios. Assim, isso é impressionante, pensar, né, na formação de rede como uma solução e pensar na quantidade de gente envolvida, trazendo soluções criativas o tempo inteiro, né? Nada está dado, os desafios estão dados o tempo inteiro. Tipo, o tempo todo a gente tem que ficar pensando como vai resolver esse problema agora. E nesse formato da rede, né, esses problemas eles são pensados sempre coletivamente também, né? Então, as soluções elas vêm de uma forma muito mais natural e potente. Eu diria que os desafios, na verdade, eles são muitos, mas eles são diferentes, né? As realidades são diferentes. Existem comunidades que vão passar por desafios muito mais complexos e existem comunidades que vão passar por desafios que são menos complexos, né? Porque a gente ainda está falando de um Brasil que falta o básico, né? E falta o básico em muitos lugares. Então, os desafios são de logística, os desafios são econômicos, os desafios são de diversas formas, né? E não dá para a gente colocar esses desafios em caixinhas, porque cada comunidade tem um desafio diferente
E todo desafio traz uma necessidade da gente olhar com mais atenção, né, para cada lugar e território. Essa coisa, né, de atravessar a Amazônia de barco, só quem vive isso sabe quão complexo isso é, né, no sentido da logística. Mas aí existem outros desafios super complexos em outras comunidades. E eu acho que as comunidades indígenas passam por desafios ainda mais difíceis, que vai muito além da logística, né? Que é a falta, a escassez no território, num território que muitas das vezes tem um bioma incrível, que tem uma natureza deslumbrante, mas ainda existe a fome, ainda existe a escassez, ainda existe os dilemas do dia a dia, né? Das coisas que são básicas e que a gente precisa entender que todo território tem que ter dignidade. Manter essas pessoas no território é sobre aquilo que eu estava falando no início da minha fala. A gente fala muito de proteger a Amazônia, mas isso é muito utópico. A gente precisa olhar para isso de uma forma mais profunda, porque quando a gente produz, né, e protege os povos da floresta, a gente está produzindo uma economia sustentável. Porque não adianta a gente ter o produto sustentável na nossa casa se essa economia só funcionar para a gente e para os nossos acessos e privilégios. Entende? Então, quando a gente olha para qualquer produto que vem de um território originário, de um território ribeirinho, de um território de seringueiros, a gente precisa olhar para esses territórios com a devida importância e o valor que eles têm. Essas coisas não se produzem sozinhas. Para que isso aconteça, para que chegue até a nossa casa, é sobre o que a nossa parenta estava falando aqui, né? Então, eu acho que a gente também precisa discutir, né, esses acessos e valores e a forma como a gente ainda olha para esses produtos que são tão importantes e que muitas das vezes não são valorizados. Eu acho que o maior dos desafios é a gente remunerar adequadamente, é a gente garantir a autonomia financeira para que não se dependa de instituições, de ONG somente, que isso tudo é muito importante. O projeto que a Artsol faz e outras iniciativas fortalecem, né? Mas há outras questões a serem debatidas, e eu acho que esses são os desafios mais complexos. Porque os outros desafios, quando a gente ama o que a gente faz, a gente vai passando, né, por eles, assim, a gente vai contornando. Tudo bem ficar 10 dias dentro de um barco para chegar em determinada comunidade, porque a gente ama o que a gente faz, porque a gente faz com amor. E porque essa figura que está aqui, vestida dessa forma, ela não vai assim para a Amazônia. Acreditem, a gente vai na raça, querendo fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Eu acabei de voltar de de 2 territórios na Amazônia, um em Manaus, que é a aldeia Cipiá, onde ali tem um complexo de comunidades indígenas de vários povos, Dessana, Tucano, né? Você conhece? É incrível lá, né? E do Xingu. E aí, assim, são territórios que estão na Amazônia, mas que são totalmente distintos e que têm ali os seus desafios também diferentes. Então, os desafios são muitos. Eu acho que a gente precisa valorizar mais isso e garantir que as pessoas que estão nesses biomas vivam melhor, cada vez melhor, porque elas estão produzindo bem viver. E bem viver é uma coisa que a gente precisa entender que é incalculável. Viver, respirar e existir nesse mundo caótico, com um pouquinho de esperança, é um mínimo. E a gente precisa se manter consciente quando se trata da importância da Amazônia. É isso mesmo, faço de suas palavras as minhas. Mas é assim, de muita relevância assim, o que vocês já falaram, né? E assim, voltando assim, um pouco para a cooperativa, a nossa logística, o nosso desafio ele é muito focado assim, na questão da logística, né? E o nosso principal problema ali dentro em números, mas assim, como um negócio da cooperativa, é focado na questão dos atravessadores, né? A gente faz todo aquele nosso trabalho, tem todo aquele tempo de dedicação,
de formação para fazer todo aquele produto para que chegue com um padrão de qualidade, que seja feito perfeita a pigmentação. Nossos produtos são todos feitos com pigmentação natural, como vocês puderam ver. E, além de tudo isso, as comunidades que trabalham dentro da cooperativa, a gente trabalha o manejo do tucumanzeiro. Por quê? Não é porque a floresta tem muito que a gente só vai tirar. Pelo contrário, a gente faz, a gente tira, mas a gente começou a fazer o manejo das palhas. Então, tem todo esse trabalho. E engraçado, né? Porque no início a gente falava como é que a gente vai plantar tucumanzeiro, mas tem muito. Mas a gente tem consciência que da onde se tira muito, dali não se devolve tanto. E a gente sabe como a gente ganha o mercado, né? Esse reconhecimento que a gente teve do nosso produto chegar no mundo todo, vai requerer mais matéria-prima. Então, o que a gente fez? Foi trabalhar a questão dos manejos, tanto do manejo do tucumanzeiro, que é a principal, posso dizer assim, a principal matéria-prima, e também da pigmentação, do crajiru, da mangarataia, né, do urucum, de tudo isso. E tudo isso a gente também traz para dentro da nossa casa, que a gente usa no dia a dia. Então, todo esse trabalho é um trabalho coletivo, de fortalecimento coletivo que tem ali, que é feito, e que as pessoas, elas muitas das vezes não valorizam, e tem os atravessadores, e não digo só lá na nossa região, falo também de clientes. Tem clientes que quer dizer assim, não, mas baixa o preço aí, porque aqui eu tenho que tirar disso, tenho que tirar daquilo, e aí a gente fala assim, olha, é muito bom, foi muito bom fazer negócio com você, mas para a gente continuar essa parceria, a gente continuar sendo fornecedor para você, você tem que entender que não é uma fábrica que está fazendo nossos produtos. São pessoas, são mães de famílias, são jovens, que quando eles não estão na sala de aula, eles estão ali. Na hora da novela, eles estão ali tecendo. Que são pessoas que deixam os seus filhos aqui, de manhã vão colocar mandioca na água, e à tarde, quando chega na hora de descansar, vai lá e tece. Então, assim, não é uma fábrica que está fazendo. Os nossos produtos, ele não tem esse valor porque a gente quer enriquecer de uma hora para outra. Não é isso. É todo esse custo, essa precificação, é todo isso que é colocado. Então, assim, o nosso desafio ali dentro é essa questão da logística. Aqui a gente pega um carro, vai ali, pega o ônibus, pega o metrô, né? Eu ainda nunca andei de metrô, sou curiosa com isso. Mas, assim, aqui eu vejo, né, essa facilidade que tem. E lá não. Tem que ter canoa, tem que ter remo, tem que ter rabeta, tem que ter gasolina, tem que ter o barco, tem que ter a lancha. A gente vai, apesar das comunidades serem próximas uma da outra, a gente não tem essa facilidade como vocês têm aqui. A gente tem que entrar dentro do barco, entrar numa lancha. E, assim, se for fazer uma visita rápida, que tem que ser rápida, a logística, o preço é muito caro, porque nenhuma lancha vai lá. A diária de uma lancha, no mínimo, é R$2.000. O barco é R$2.800. Agora está ficando mais caro, porque o diesel está mais caro que a gasolina. Então, tudo isso é o nosso desafio ali dentro, de manter, porque não é também só pedir produção da comunidade. A forma que a gente trabalha hoje é assim: cliente, turiarte, artesão, comunidade. E, na volta, o artesão da comunidade, cooperativa, e cooperativa faz a distribuição através da GoLog, da Jadlog, das transportadoras. Então, tudo isso são desafios que a gente tem e que muitos dos nossos clientes que já tentaram, que já fizeram negócio com a gente, não entenderam. A gente tem clientes fixos, mas tem aquelas pessoas que eu falo que são curiosas para ver se cola, e a gente fala que não, a gente precisa sim comercializar nossos produtos, mas de uma forma justa, de uma forma que vai respeitar as horas trabalhadas daquele artesão, daquela artesã, e que vai nos valorizar e enaltecer o trabalho que aquelas pessoas estão fazendo. Porque o que você recebe aqui não é uma coisa feita da hora para outra, são 6, 7 horas fazendo, é feito manualmente, tem todo um processo.
não só de pigmentação, mas de retirada, até de risco. Tem pessoas que já prejudicaram o olho, né, tentando tirar, porque a gente não tira a guia da palha somente aqui na terra, aqui, mas o tucumanzeiro é uma palmeira cheia de espinho, e lá em cima ela dá uma guia. Então, para tirar, a gente tem que pegar uma corda, amarrar na ponta da corda a foice, e com a foice amarrar numa vara, olhar para cima, tentar a mira e conseguir arrancar aquela guia de lá. Então, assim, é um trabalho, é um desafio. E aí vocês perguntam, mas tem tanto jeito de prevenir? Tem. O negócio é a gente conseguir tudo isso, né? Que são os equipamentos que as artesãs têm que fazer. E por conta disso, hoje é um trabalho que também chamou os homens para dentro do trabalho do artesanato, que eles também fazem esse trabalho quando eles podem, né? Porque a maioria são os pescadores, estão ali no dia a dia, mas é um trabalho feito muito pelas mulheres. E as mulheres são arrochadas, então elas topam qualquer parada ali. Mas, assim, eu sempre falo assim, que um dos desafios maiores que a gente tem ali dentro é aquela questão da política pública para o artesanato, de ser reconhecido como um emprego tão quanto um advogado, professor, dentista. E a gente ainda olha assim, para o artesão como aquela pessoa assim, coitadinha, e não é. Eu sempre falo, a gente não é digno de pena, a gente não merece pena. A gente quer ser valorizado, ser colocado, ser reconhecido pelo que a gente é, pelo que a gente faz, pelo que a gente luta. E dentro de tudo isso, o desafio da cooperativa é a gente mostrar e defender a nossa bandeira de luta diante de tudo que a gente sofre ali dentro daquela Amazônia. Eu falo que a Amazônia é um Brasil dentro do outro Brasil. É uma realidade diferente que as pessoas que olham, a maioria das pessoas que olham ali para a Amazônia, para o nosso Pará, para a nossa floresta, eles não olham com olhar de admiração, não, de valorização lá, pensando ali dentro da floresta tem gente que pensa, que sabe o que quer, que sonha, que almeja alguma coisa. Eles olham, parece que eles olham um monte, cada cabeça que eles enxergam ali das pessoas, eles olham um cifrão. E isso é muito triste para a gente, né? Então, a gente fala que, através da cooperativa, a gente ganhou isso, porque a gente preserva a floresta, e se tem alguém que deve viver bem e consumindo o que tem da floresta, é a gente que está lá. Não as pessoas que estão ali, lá no poder, e que olham para a gente guarda lá a floresta, preserva os rios, os igarapés, as nascentes, as árvores, as madeiras de leis, e aí chega uma hora lá, faz um negócio de uma política lá, e está entregue para a mão de fazendeiros, de garimpeiros, de grandes empresas de mineração, como está sendo agora, e também de grandes madeireiras ilegais. Então, assim, a cooperativa, a gente é um pouquinho que luta contra tudo isso. O nosso desafio é uma luta constante com gente da nossa gente também. Porque muitas pessoas que saíram da comunidade para tentar uma vida boa na zona rural, na zona urbana, seja ela o pessoal de lá vão muito para Santarém, para Manaus e para Belém. Então, assim, aí quando eles voltam, tempo de eleição, tempo de outras coisas que eles já vêm com um pensamento diferenciado. Tipo, que lá não é para sobreviver. Então, quando aquela pessoa de mineração, de madeireira ilegal, que chega lá, vai lá e ganha ele vai lá, na hora que está jogando bola, ele papeia os outros comunitários, e colocando aquilo. E isso tem sido frequente nas nossas comunidades, digamos assim, esses assédios em relação aos garimpeiros, madeireiros, a questão da mineração. Então, assim, esses são os nossos desafios. E o que seria para mudar, a gente sempre coloca em discussão. Eu falo assim que eu sou uma gata escaldada, e eu sempre falo assim, por ser do interior, por saber da nossa realidade, eu baixo cabeça para uma pessoa só, abaixo de Deus, que é a minha mãe, que me colocou no mundo. As outras pessoas eu bato de frente. E eu falo por quê? Porque a gente fala, o pessoal quer saber qual é a dificuldade, qual é isso, qual é aquilo, mas assim, ele nunca vem para ajudar, é só por curiosidade. E isso, às vezes, nos irrita. E quando chega promessas, a gente já fica meio assim, sabe? Porque de promessas, de palavras, o mundo está cheio. A gente precisa de pessoas que queiram ajudar, que queiram vestir a camisa e que queiram fazer a diferença tão quanto a gente tenta fazer. Então, o que eu falo é o seguinte, a gente é ajudado
a gente tem o apoio daquelas pessoas que menos têm para dar. As pessoas que têm como fazer por onde, como que têm como implementar uma política pública, como fazer uma lei parlamentar que vai beneficiar o turismo de base comunitária, o artesanato, a valorização dessa cultura, que vai fazer tanto de oficina, teatro, essas coisas que vai fomentar, que vai nos ajudar, não tem. Ele tem como fazer, mas ele não faz. E se esconde atrás de muita coisa. Ou é de política, ou é de... inventa desculpa. E a gente, às vezes... Na maioria das vezes, eu posso afirmar que nós somos ajudados por pessoas conscientes que não tem muito para dar, mas ajuda. E o que eu falo, que convido vocês, terminando a minha fala, é o seguinte: nós trabalhamos com artesanato de palha, a gente está aumentando isso, vamos lançar um novo catálogo, mas eu convido vocês a entrarem no site da cooperativa Turiarte Amazônia, está no Instagram, tem também no Facebook, e vocês marcarem, quando vocês forem para aquela região lá, entrarem em contato com a gente, para vocês nos conhecerem, e vocês vão ver de perto quem realmente nós somos. E viajar ali, vocês vão vivenciar uma natureza, uma experiência genuína. Não esperem um hotel 5 estrelas, que isso que vocês não vão ter. Aquilo a gente fala assim, nós recebemos todo mundo, nós somos um povo muito hospitaleiro. Porém, a gente não vai mudar nossa essência para agradar fulano do mundo todo. O que a gente faz, a gente melhora e a gente recebe vocês. Mas a gente não muda a nossa essência para agradar nem fulano, nem ciclano. Certo? Obrigada. Muito bom. Bom, a gente está chegando ao fim dessa roda. A programação segue também. Agradeço mais uma vez vocês que participaram, compartilharam. E agradeço todo mundo que está aqui hoje. E vamos lá. Espero vocês na próxima mesa e na exposição, na feira. Obrigada, gente.